Porque quem se acha a régua da normalidade não acha que precisa ter um nome para designá-la. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre pessoas cisgênero. Porque, né, tem um fenômeno que acontece que é o de pessoas cisgênero não gostarem de serem chamadas de cisgênero. Então a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso. Antes de mais nada, talvez você que esteja me assistindo não saiba o que é cisgeneridade, então vou explicar aqui pra você. Cisgêneros são aquelas pessoas cujo gênero delas está do mesmo lado do que foi designado para elas ao nascer. São aquelas pessoas que, quando nasceram, o médico, médica, enfim, olhou, viu o genital dela e falou: essa pessoa é um menino, e quando essa pessoa cresceu, ela realmente se identificou como um menino, ou então que o médico olhou para o genital dela e falou: essa pessoa é uma menina, e quando essa pessoa cresceu, ela de fato se identificou enquanto uma menina. Então isso é o que a gente chama de cisgeneridade. E o nome cisgênero vem justamente porque ele quer dizer que está do mesmo lado. Porque cis quer dizer ao mesmo lado, né? E trans quer dizer do lado oposto. Então, quando a gente fala cisgênero, a gente está querendo dizer gênero do mesmo lado. Quando a gente fala transgênero, a gente está falando gênero do outro lado. Então, por isso que cisgênero é o termo que a gente usa para designar essas pessoas que se reconhecem quanto ao gênero que lhes foi designado ao nascimento. Mas acontece que as únicas pessoas que falam cisgênero são pessoas trans, né? São as pessoas que sabem o que é transgeneridade, que apontam o que é uma cisgeneridade, ou então pessoas que são ali trans-friendly, né? Pessoas que são apoiadoras das pessoas trans. São apenas essas pessoas que costumam usar o termo cisgênero. Justamente porque a cisgeneridade, ela ou não conhece esse termo ou rejeita esse termo. Então aqui a gente vai discutir o porquê que isso acontece. Apesar de que eu já dei um spoiler ali naquela minha fala de abertura do vídeo. O que acontece quando as pessoas cisgênero que não gostam desse termo, que rejeitam esse termo, é exatamente o mesmo que acontece com pessoas brancas quando a gente fala de racialização de pessoas brancas. Porque as pessoas brancas, elas costumam não achar que elas são racializadas, né? Pessoas brancas, e eu tô me incluindo em pessoas brancas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vem aí alguém falar, ai, a branca falando de pessoas brancas como se ela não fosse branca, porque não. Não, eu me reconheço quanto pessoa branca porque eu, enfim, tenho espelho. Mas enfim, pessoas brancas não costumam se reconhecer quanto pertencentes à racialidade. Então, quando se fala de questões raciais, sempre vem no imaginário das pessoas brancas apenas as pessoas não brancas, mas elas nunca se incluem ali na pauta de racialização. Elas nunca se entendem enquanto alguém que também é racializado desde a infância. Isso não passa pela cabeça delas, porque pessoas brancas são tidas é, como a norma, né? É isso, pessoas brancas que governam o mundo e pessoas brancas que colocam a norma de pessoas brancas serem o normal, por isso o termo norma, né? Então, como elas acham que elas que são normais, elas não acham que elas precisam entender sobre questões raciais, elas não acham que elas são racializadas. Elas acham que isso cabe apenas às pessoas que são de outras raças, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas, enfim, pessoas que pertencem a outras raças que não a branca. E com pessoas cisgênero não é diferente disso. Porque as pessoas cisgênero, elas são acostumadas a serem vistas como o padrão do que é normal, né? Como a norma. Tanto que é por isso que a gente fala muito da cisnorma. Então, as pessoas cisgênero, por elas acharem que elas são a norma do mundo, por elas acharem que elas são as pessoas normais, por elas acharem que as pessoas trans, que são pessoas ali diferentes, anormais, que estão fugindo dessa norma da cisgeneridade, elas não acham que elas também sofrem influências de gênero. Elas não acham que o termo identidade de gênero cabe a elas e elas não acham que elas precisam ter
um nome como cisgênero para designá-las, porque para elas são simplesmente normais. Elas são as mulheres de verdade e os homens de verdade, enquanto a gente não, a gente é a mulher trans, o homem trans. E quando eu digo que identidade de gênero cabe também a pessoa cisgênero, eu tô dizendo isso porque todo mundo tem uma identidade de gênero. Mesmo que o seu gênero seja não ter gênero, né, como pessoas que estão dentro da não binariedade de gênero sob o aspecto da ageneridade, ainda assim essas pessoas têm uma identidade de gênero que é de não ter gênero. Porque todos os seres humanos, eles têm uma identidade de gênero, porque nós somos animais que se identificam quanto a gêneros. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, quando uma menina nasce ali e é dito pra ela que ela é uma menina, porque ela nasceu com uma vagina, e ela cresce e ela continua se identificando enquanto uma menina, ela tem uma identidade de gênero ali feminina. Foi uma identidade de gênero que foi construída tanto pelos aspectos biológicos dela, quanto pelos aspectos sociais, socioculturais dela, quanto também pelos aspectos da mente dela. A identidade dela, ao longo da vida dela, foi se moldando dentro da identidade feminina que lhe foi imposta, e ela se identificou com isso e passou ali o restante da vida dela se vendo enquanto uma mulher perante o mundo. Isso quer dizer que ela tem uma identidade de gênero, ela tem uma identidade de gênero feminina, né? Não foi uma identidade de gênero que ela precisou lutar, vamos assim dizer, né? Nessa questão específica de identidade de gênero, tá? Porque mulheres cisgênero elas lutam bastante quanto a muitas coisas, né? A vida de mulheres cisgênero tem muitas opressões, enfim. Não é desse tipo de luta que eu tô falando aqui. Eu tô falando de luta enquanto a sua própria identidade de gênero. Porque mulheres cisgênero, desde o momento que elas nascem, elas já são identificadas enquanto mulheres. Então elas não precisam lutar para reafirmar isso. Elas lutam para reafirmar uns outros tipos de mulheres, uns outros tipos de viver a feminilidade, elas lutam ali de outras formas, mas elas não precisaram lutar pela a identidade de gênero delas especificamente, mas elas continuam tendo uma identidade de gênero. Uma identidade de gênero que sempre foi reconhecida, sempre foi aceita quanto a uma identidade de gênero, mas é uma identidade de gênero. E é por isso que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, na Flórida, eu sempre quero falar Califórnia, mas no estado da Flórida, que a gente viu acontecendo todo aquele negócio de proibir debates de gênero dentro das escolas, as pessoas, elas travaram aquilo, elas apoiaram esse tipo de projeto de lei e votaram a favor desse projeto de lei porque elas não perceberam que isso também impactava elas enquanto pessoas, impactava a forma como elas vivem o gênero delas. Justamente por isso, porque elas não param para pensar que identidade de gênero não diz respeito apenas à transgeneridade, mas diz respeito a todos os seres humanos. E aí vem a parte de rejeitar o termo cisgênero. Porque se as pessoas elas acham que elas já são a norma, se elas não param para pensar em nenhum momento na identidade que lhes foi construída, né, que lhes foi imposta e que elas aceitaram e construíram aquela identidade também porque elas se reconheceram naquela identidade, se elas não param para pensar nisso, elas realmente não veem o sentido nisso. Porque é aquilo que eu falei, elas se veem como os homens e as mulheres de verdade, enquanto nós, pessoas trans, somos de mentira. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, né, sobre a trans de polietileno, enfim. Se você não viu ainda, você pode ver clicando no card aqui em cima, que é um vídeo que eu tô rebatendo, inclusive, argumentos de uma feminista radical, né? Porque feministas radicais, elas são muito conhecidas por justamente rejeitarem esse termo de cisgênero. Agora vamos pensar um pouco. O que é que muda na vida de pessoas cisgênero que exista um nome para designar a experiência de gênero que elas têm? O que é que muda na vida delas? Eu digo para vocês, nada, mas também muda algumas coisas. Eu sei, falando assim é um pouco confuso porque é dicotômico. Mas o negócio é que na vida prática dessas pessoas cisgênero não muda nada, porque, como eu disse, o gênero delas sempre foi aceito pela sociedade. Só que, quando elas passam a dar o nome para experiência de gênero que elas têm, né, para essa experiência delas, quando elas aceitam que existe um nome para essa experiência delas, elas também precisam
pensar sobre a experiência de gênero de outras pessoas. Elas precisam pensar sobre as experiências de gênero que fogem da cisnorma. E é aí que vem a rejeição, que é mais ou menos o mesmo que acontece com pessoas brancas quando elas são chamadas para debates raciais ou quando é dito que elas são racializadas. Porque se elas assumem que elas são racializadas, elas precisam pensar sobre como as outras pessoas que não são brancas vivem no mundo de acordo com as suas raças, como que são os processos de raça dessas outras pessoas. E aí as pessoas brancas acabam também tendo que se deparar com todos os privilégios que elas tiveram na vida delas e que continuam tendo e que vão continuar tendo na vida delas, em detrimento da racialização branca delas. E quando a gente fala de pessoas cisgênero, é assim também. Muitas pessoas cisgênero não querem reconhecer os privilégios que elas têm por serem cisgênero, por elas sempre terem tido a identidade de gênero delas sendo reconhecida por todo mundo. Elas não querem pensar que isso é um privilégio para elas, porque se elas param para pensar no quanto que elas foram privilegiadas, elas também vão ter que parar para pensar sobre como que essa norma que privilegia elas, sobre como que essa sociedade que privilegia elas, desprivilegia outras pessoas. E aí elas têm que pensar sobre os debates de gênero, coisa que nem sempre elas querem fazer. Elas não estão, às vezes, nem prontas para fazer e tudo bem, mas muitas vezes elas simplesmente não querem, porque elas não querem lidar com isso. Porque elas não querem lidar com o que pode ser o sofrimento da outra pessoa. Então, por isso que a gente vê isso acontecendo muito frequentemente, de pessoas cisgênero rejeitando o termo cisgênero. Obviamente que aqui eu não estou falando de pessoas que não conhecem o termo, porque existem muitas pessoas que não conhecem esse termo cisgênero. Talvez você que esteja me assistindo não conhecesse esse termo antes, e é comum. Minha mãe, por exemplo, ela não conhecia esse termo até eu falar sobre isso com ela. E assim são a maioria das pessoas da minha vida cotidiana. Elas não conheciam o termo cisgênero, elas não sabiam que existia um nome para a experiência de gênero delas, até elas começarem a conviver com pessoas transgênero, até começarem a conviver com pessoas que têm uma experiência de gênero diferente da delas. Isso é normal porque a nossa sociedade, ela, durante muitos séculos, ela invisibilizou a experiência de gênero de pessoas trans, né? A gente sempre viu isso acontecendo, a gente sempre viu isso não sendo muito falado, sendo até perseguido em muitos momentos da história. Então é comum que pessoas cisgênero não conheçam esse termo, que elas não saibam que existe esse nome, mas a partir do momento que elas ficam sabendo que existe o nome e elas rejeitam esse nome, rejeitam isso porque elas acham que elas são a norma, que elas são o normal, que a experiência de gênero delas é como deveria acontecer com as pessoas do mundo inteiro e acham que a experiência de gênero delas é a verdadeira, né, quando elas se colocam enquanto mulheres de verdade ou homens de verdade, elas rejeitam esse nome. Elas rejeitam que elas são cisgênero. Mas é muito importante que as pessoas cisgênero se reconheçam enquanto pessoas cisgênero, da mesma forma que é importante que pessoas brancas reconheçam a racialização que envolve também o ser uma pessoa branca, né? Então é importante que as pessoas cisgênero elas tenham esse entendimento, é importante que elas saibam o nome que se dá para a experiência de gênero delas, porque assim elas passam justamente a entender que a experiência delas não é a única experiência, não é a normalidade de experiência. Assim, elas passam a entender que as demais experiências de gênero também são válidas, também são normais e também fazem parte da construção de sociedade, fazem parte da construção de humanidade. E assim, reconhecendo seus privilégios perante a nossa sociedade que vive sob uma cis-heteronorma, essas pessoas podem ajudar muito a combater todos os preconceitos que existem contra pessoas transgênero, todas as opressões que existem contra pessoas transgênero, elas passam a se tornar agentes da mudança que existe na nossa sociedade. E eu não estou dizendo que a gente vai inverter as coisas e todo mundo vai ter que ser trans e blá blá blá, como algumas pessoas conservadoras costumam falar por aí, né? Porque acho que nem acreditar de verdade se as pessoas acreditam nisso, mas elas costumam falar esse tipo de coisa por aí. Não é isso. É simplesmente reconhecer que você também
tem uma experiência de gênero, que a sua experiência de gênero, ela também tem um nome, que a sua experiência de gênero, ela tem sim vários privilégios se você for uma pessoa cisgênero, e assim você lutar para que essa normalidade que existe em torno da sua experiência de gênero enquanto uma pessoa cis passe a ser também o normal com as outras pessoas e que deixe de ser um privilégio, que a sua experiência de gênero deixe de ser um privilégio e passe a ser de fato a norma para todas as pessoas, independente delas serem cis ou trans. E cis é como a gente abrevia cisgeneridade, né? Porque a gente não precisa falar o tempo inteiro que aquela é uma mulher cisgênero, a gente pode só falar que é uma mulher cis, assim como a gente fala que é uma mulher trans. Enfim, eu, Samantha, sou uma mulher trans, sou uma travesti, e existem várias outras pessoas que são pessoas cisgênero. É importante a gente reconhecer isso e é importante a gente ter em mente essas nomenclaturas, né? Não necessariamente que conhecer a nomenclatura vai te fazer a pessoa mais incrível, mais desconstruída do mundo, mas é um passo ali. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo, acho que um pouco mais curto aqui no Transmissão, mas comenta aí o que você quiser a respeito disso. Não se esqueça de deixar aquele like, porque assim você ajuda muito a disseminar o Transmissão pelo YouTube. E também não se esquece de ir lá na Twitch, porque se tudo tiver dado certo, hoje à noite eu vou fazer live lá na Twitch, né? Hoje, quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. E não se esqueça também de se tornar membro do canal caso você tenha essa possibilidade, porque assim você ajuda muito o Transmissão a continuar se mantendo. E também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!